Pessoal, esperamos que todos estejam bem e se cuidando. Hoje nós vamos para a nossa aula de cidadania de número 17 e no módulo trabalho nós vamos falar sobre empatia corporativa. Quer dizer, entender o porquê ela é no momento, principalmente com a pandemia e o pós-pandemia, uma das competências, habilidades mais importantes e valorizadas no ambiente de trabalho. Nós vamos entender onde isso afeta diretamente na vida de cada um de nós, inclusive no dia a dia dos cursos que vocês estão matriculados. A aula de hoje, ela é empatia no ambiente corporativo, isto é, no ambiente de trabalho. Mas antes de falarmos sobre ela, vamos entender melhor empatia como sentimento e também no seu convívio. Assim que nós pensamos em empatia, logo vem em mente as suas coleguinhas, que são as outras 4 tias. Apatia, simpatia, antipatia e empatia. Apatia é a falta de emoção, de motivação, de entusiasmo, como popularmente chamam, entre aspas, de a tia deprimida. Ela é a antipatia, é a tia desagradável, mais arrogante, que tem um comportamento mais rude. Simpatia é o oposto do anterior, é a tia que todo mundo gosta, que é gentil e atenciosa. E a empatia? A palavra empatia vem da fusão de em, que é para dentro, e patia, que vem de patos, sentimento. É a arte de se colocar no lugar do outro e compreendê-lo. Eu gostei dessa explicação que diz o seguinte: é quando a minha história se funde com a sua história. E aí tudo muda, porque não há espaço para julgamentos e intolerâncias, que vai na contramão da empatia, como nós vemos na imagem, o seu oposto que é o individualismo, somente o eu e o egoísmo. A empatia é o antídoto para o individualismo. E o que, na verdade, diferencia empatia da simpatia? Nessas duas imagens, mostra uma conversa e um pergunta para o outro: e aí, o que é empatia? E ele na hora não sabia responder. A maioria confunde com simpatia. Mas quando é esclarecido, a maioria já lembra de situações em que foram empáticas. E aí fala: mas teve aquela vez, né? E vocês? Qual foi a situação em que vocês se lembram que vocês foram empáticos com alguém, com alguma situação? Quer dizer, em que você se colocou no lugar do outro e compreendeu a sua situação, a sua história, a sua dor. Simpatia é algo mais superficial, ela é mais instantânea também. Ela vem e vai, sem que eu pare para pensar sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa. Ou mesmo quando falamos, eu tive dó, eu tive pena. Eu particularmente não gosto muito porque parece um sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. E também porque é de momento. Você teve pena, mas aí depois deu segundos, logo isso passou e você seguiu adiante. Compaixão, sim. Você vê algo, pensa que o que você pode fazer de diferente, o que você pode fazer para mudar aquilo que você viu. Entendemos então empatia no nosso dia a dia? A capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. E aí nós entramos agora no tópico de hoje. A revista Você S.A. de Recursos Humanos do Grupo Abril escreveu uma reportagem muito interessante onde ela fala sobre os 3 tipos de empatia nos negócios, com base no estudo de Daniel Goleman. E nos diz que vai muito além de se colocar no lugar do outro, mas que a capacidade de tomar decisões com base não somente na perspectiva individual, mas olhando também o coletivo. Vocês lembram de nossa aula do presente, quando a gente estava no presencial, né, sobre inteligência emocional segundo Daniel Goleman? Ele é considerado o pai da inteligência emocional, é jornalista, escritor renomado, psicólogo. Por 12 anos ele escreveu no jornal The New York Times e ele nos diz que há 3 tipos de empatia: a emocional, a cognitiva e a preocupação empática. A primeira, empatia emocional, está em se conectar a outra pessoa de 2 formas: através das ideias e sentimentos e da expressão corporal. Nosso corpo fala e expressa nossas emoções.
Podemos não falar nada, estar em silêncio, mas aí de repente minha expressão facial muda. Ou então minha sobrancelha levanta, a boca fica torcida, já fica com um canto de boca assim. A testa franzida pode demonstrar ironia, julgamento ou raiva. Ou então anuência, eu concordar com a cabeça. Um olhar franco, entendimento quer dizer que eu concordo. Com o uso das máscaras, nunca o nosso foco foi tanto para os olhos. A segunda empatia cognitiva consiste no exercício dos líderes em racionalizar sobre os sentimentos dos outros. De minha autoconsciência, eu estendo esse sentimento aos outros com quem eu trabalho. E, por último, a preocupação empática, que está intimamente relacionada à emocional e consiste em compreender as expectativas que os outros têm de nós e até onde vamos nós para atender essas expectativas. É um exercício de ceder e de se autoanalisar. Ser flexível, pensando no sentido global da equipe. O que eu posso fazer para melhorar o grupo que eu estudo? O que eu posso fazer para melhorar onde eu trabalho? Ou então, podemos nós resumir essas três empatias da seguinte forma. Empatia emocional. Eu me sinto como você. Empatia cognitiva. Eu entendo como você vê as coisas. E preocupação empática. Eu quero ajudar. Em nossa aula número 9, chamada Mundo VUCA e as novas habilidades no trabalho, nós falamos sobre as hard skills e soft skills. Até brincamos que nós brasileiros adoramos importar os termos em inglês, né, os termos americanos. As hard skills são habilidades técnicas que são comprovadas facilmente com um diploma, um certificado de conclusão de curso e que colocamos no currículo. Já as soft skills, nós não colocamos no currículo, pois são habilidades subjetivas, nossas qualidades, aptidões emocionais e sociais. A empatia corporativa que estamos falando hoje entra nesta categoria de soft skill e tem sido considerada a habilidade mais valorizada. Outras que também são citadas, que seriam resiliência, flexibilidade, não ser endurecido em suas opiniões, boa comunicação, ética no trabalho. Isso para citar algumas. A sua capacidade de entender as pessoas à sua volta é o que vai torná-lo um colega mais colaborativo e um líder mais eficiente. Ao tentar nos colocar no lugar do outro no ambiente de trabalho, toda a equipe tem muito a ganhar, o que é um diferencial de mercado e resulta em bons rendimentos para a empresa e vamos falar até em lucros também. Se pararmos para pensar, ela não é somente uma competência profissional desejada, mas também uma questão de sobrevivência no ambiente corporativo. Na nossa primeira aula que nós tivemos de cidadania e trabalho, a gente até comentou sobre o termo empregabilidade. Que empregabilidade é você, depois que você consegue um emprego, a sua capacidade de mantê-lo. E é aí que entra a importância da empatia. Ela é responsável por formar laços de confiança e colaboração entre os diversos funcionários. Nessa mesma pesquisa realizada pelo Grupo Abril, funcionários dizem valorizar empresas empáticas, isto é, aquelas que, como benefícios, dizem ter práticas voltadas para a família, como, por exemplo, auxílio creche, horários flexíveis, ou também um líder receptivo, entre tantas outras. Na pesquisa, 78% dizem que trabalhariam mais horas para um empregador empático, só para a gente ter uma ideia. Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele vai falar sobre, inclusive tem um termo que é marketing da empatia, e ele nos diz o seguinte: pense no consumidor não em termos de alguém que vai comprar seu produto, mas alguém que deseja que o mundo seja um lugar bom para viver. O que você está fazendo para mostrar a ele que você se importa? Essa é a pergunta de Kotler. A proposta de hoje é mostrar o poder transformador da empatia nas relações humanas e, por consequência, nos negócios. A história da humanidade, se a gente for parar para pensar, é feita através de uma intolerância ao outro e vai se tornando uma antipatia ou então uma miopia urbana. Eu não enxergo mais as coisas ao meu redor nem as pessoas, eu só acabo enxergando a minha opinião.
E por isso a empatia, ela é um imenso desafio. Porque em primeiro ponto, eu tenho que ter uma vontade de entender o outro e aceitar, discutir, respeitar e absorver outros valores e opiniões. Precisamos reconhecer a empatia como uma força capaz de promover mudanças nos diversos meios onde atuemos. Podemos fazer esse exercício diariamente, seja em nossas famílias, em nosso ambiente de trabalho, melhorando as nossas relações interpessoais. E isso afeta diretamente cada um de nós. Vocês, por exemplo, em cada aula, o trabalho em equipe. Penso, por exemplo, nesse momento, principalmente nos cursos de panificação e confeitaria e o de moda design, onde tem toda uma linha de produção e todo esse entendimento de você trabalhar com os demais e no seu espaço. E entra também essa questão da empatia e da flexibilidade. Eu encerro a aula de hoje com um trecho de um dos livros que eu gosto muito de Ernest Hemingway, que é Por Quem os Sinos Dobram, em que um personagem chamado John Donne, ele sabiamente diz: nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. No livro, gente, ele ainda vai falar um pouquinho mais. Se algo acontecer a tal pessoa, ou no sentido, isso vai me afetar. Por isso, assim, o que afeta um, afeta os demais. Precisamos aprender a pensar no coletivo. E esse livro, Hemingway, ele escreveu numa vivência, ele como jornalista, ele foi até para retratar de fato a Guerra Civil Espanhola. Então é mais ainda onde ele viu essa questão do coletivo. Empatia, pessoal, é uma arte. Então que a gente possa aprender a ser artista dela. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de dar um like nas aulas lá do canal do YouTube, CEDESP Biase. E quem ainda não está inscrito no canal, por favor, faça. Fiquem bem e continuem se cuidando.